Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos à força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário, na paróquia Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. E a todos que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui na Casa da Mãe de Misericórdia, na Casa da Rainha da Amazônia. Caríssimos, a Quaresma é um tempo, como diria o veneradíssimo Bento XVI, o Pontífice Emérito, tempo de renovação espiritual. E para esta renovação espiritual, o Senhor nos indica 3 exercícios: a oração, o jejum e a esmola. E hoje a liturgia trata da oração. Como orar? A oração é uma coisa muito simples. Vai nos dizer Santa Teresinha do Menino Jesus que orar é elevar os olhos para o céu. Então nós podemos dividir a oração em dois tipos. Uma oração sistemática e uma oração assistemática. Uma oração sistemática, aquela que tem método, que tem horário, aquela que você segue um roteiro. E você tem a oração assistemática, que é aquela oração que você faz em qualquer hora, em qualquer lugar. Essa lembrança de Deus, esse conversar com Jesus. Então nós devemos tanto ter uma como outra. A oração sistemática nos dá uma disciplina. Você tem o jeito, a hora, o método, o sistema de rezar. E a disciplina, embora hoje, nos nossos dias aqui no Brasil, a disciplina seja desprezada, principalmente a geração que nasceu de 90 para cá, parece que tudo que a disciplina é sinônimo de autoritarismo, de ditadura, e não é. Porque a disciplina, ela nos ajuda a fazer aquilo que nós não gostamos ou aquilo que nós temos dificuldade em fazer com facilidade. Exemplo, você não gosta de acordar cedo, mas precisa acordar cedo. Então, se você todos os dias coloca o seu despertador para despertar X horas, com o passar do tempo, você vai se adestrando, não será mais difícil acordar cedo. E se você precisar acordar mais cedo ainda, você não terá problema,
Porque você já está disciplinado. Então a disciplina é muito necessária. Se nós formos ver, por exemplo, por que a Alemanha ganhou a Copa e o Brasil não? Por que a Alemanha fez 7 gols e o Brasil só 1? Disciplina. Disciplina. Esta é a palavra mágica. Disciplina. Então, a oração sistemática nos ajuda a ter uma disciplina de oração. E os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. E como nós vimos, Jesus nos ensinou a rezar. Ou melhor, nos ensinou a rezar. Nos deu o Pai Nosso. Mas já vamos falar dele. Então, o segundo tipo de oração é essa oração sistemática, em que você pode fazer em qualquer lugar, qualquer momento. Você está no trânsito, por exemplo, o cara te ultrapassou. Em vez de você dizer impropérios, você reza uma jaculatória. Jesus, Maria, José, nossa família vossa é. Jesus, acende a luz. Jesus, conduz. Está com pressa? Vai com Jesus. Pronto, está vendo? Você já aproveitou aquele momento para orar. Então é a oração sistemática. Uma causa de tentação. Você já logo intercede. Sua língua está coçando para falar do povo. Lembra do Salmo 140, versículo 3. Ponde, Senhor, sentinela nos meus lábios, arreios na minha língua. Está vendo? Então a oração, ela sempre nos ajuda. A oração é um ato de humildade, porque o soberbo, ele não ora. Orar é conversar, é dialogar. É saber pedir, saber ceder, saber dar. Saber o que pedir também. O soberbo não sabe fazer nada disso. Ele não quer fazer nada disso. Ele não quer aprender a fazer isso. Então o soberbo, ele não ora. Então a oração já é um ato de humildade. É você dizer: sozinho eu não posso. Na primeira leitura de hoje, nós vimos que o Senhor nos declara pelo profeta Isaías que a sua palavra não sai de sua boca sem fazer efeito. Assim como a chuva e a neve não voltam para o céu sem fazer o efeito, também a palavra de Deus. Nós sabemos que a água, a chuva, a neve, quando ela cai na terra, ela hidrata a terra e proporciona nutrientes para as plantas e os animais e para os homens. Mas pela vaporização, ela volta para o céu. Então a palavra de Deus é como a água, não vem, não cai sobre a terra e não sobe para o céu sem antes fazer o seu efeito. Por isso nós devemos ter confiança no Senhor e na sua palavra. E o salmo de hoje, Salmo 33, este salmo nos dá esta palavra de conforto. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. E quem é o justo na Sagrada Escritura? É o mesmo que o santo. Porque quem é o santo ou o justo na Bíblia Sagrada? É aquele que cumpre a vontade do Senhor. É aquele que cumpre os mandamentos de Deus. É aquele que coloca o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em prática. E o coloca porque ama ao Senhor. Feliz o homem que ama o Senhor, vai nos dizer o salmista. Feliz. Então o salmista nos diz hoje: o Senhor pousa os seus olhos sobre os justos e o seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança.
Clamam justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Vamos tomar posse dessa palavra de Deus para nós hoje, irmãos. E no Evangelho nós temos o pedido que os discípulos fazem a nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor vai nos ensinar a rezar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a rezar. Olhe, rezar vem de recitar, recitar. Orar vem de orare, quer dizer falar. Então orar, literariamente falando, é o texto em prosa. E rezar é o texto em poesia. Então, quando alguém de alguma seita chegar para vocês e disser assim: olha, aqui nós oramos, nós não rezamos. Você tem em mente isso, é a mesma coisa. Orar e rezar, rogar. É porque você sabe, não é? Quem é do contra sempre encontra um argumento para se justificar. Mas tem isso em mente, viu? Não vá ser bobo, né? Ai, é mesmo, né? A igreja está ensinando errado. Acorda, Pedro Bó. Qualquer um te leva na conversa, é? Ai, ai, ai. O Senhor disse: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz, não é? Preste atenção na vida, que a morte é certa. Então Jesus vai nos ensinar a orar. E o Pai Nosso, se você prestar bem atenção nele, se você fizer uma leitura atenta, parte por parte, você vai descobrir que o Pai Nosso tem 7 pedidos. 7 petições. As 3 primeiras são referentes à glória de Deus. Na primeira, nós vamos pedir a santificação do seu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A segunda, nós vamos pedir a vinda do reino. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É a terceira coisa que nós pedimos: o cumprimento da vontade de Deus. Pedimos a santificação, pedimos a vinda do reino e pedimos o cumprimento da sua vontade. As 4 petições seguintes do Pai Nosso são referentes à vida humana, ao bem-estar do homem. A primeira é referente ao alimento, a quarta, não é? A primeira dessas 4, a quarta petição do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O alimento necessário, o pão cotidiano. A quinta petição: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão das ofensas. Aliás, aqui preste atenção também. Muitas pessoas pensam que perdoar é esquecer. Mas perdoar não é esquecer, perdoar é superar. O esquecimento não é a semente do perdão. O perdão, ou melhor, o esquecimento é o fruto do perdão. Mas antes de ser esquecimento, o perdão é superação. E toda ferida deixa uma cicatriz. Então é natural que de vez em quando a cicatriz, quando magoada, doa um pouco. Então a lembrança, né, a memória dolorida daquele fato, e até essa memória desaparecer leva tempo. Então lembre disso: perdoar é superar.
Só muito depois é que é esquecimento. Então, o perdão não é, porque sem o perdão não há reconciliação. Mas lembre-se, quando você pede o perdão, você está se dispondo a assumir a sua culpa e deve fazer algum tipo de reparação. Daí vem a penitência. Todo pecado, todo crime exige reparação. Não é só passar a mão na cabeça, não. Você tem que fazer uma reparação. A sexta petição: não nos deixeis cair em tentação. Nós sabemos que as tentações estão aí. Então nós devemos pedir ao Senhor que nos dê força para resistir a elas. É muito difícil resistir a uma tentação porque nós somos fracos. Fracos. Nem pense em se expor a uma tentação para ver se você está forte ou não. Fatalmente você cairá. O próprio Jesus nos diz: fugir das tentações. E a sétima tentação, ou melhor, a sétima petição do Pai Nosso: livrai-nos do mal. Nós temos que pedir ao Senhor que nos livre do mal, porque o esplendor do mal, diz o livro da sabedoria, obscurece a consciência do bem. O esplendor do mal obscurece a consciência do bem. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Pedir ao Senhor que nos livre do mal. Então, meus irmãos, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Aquele que nos ensina a viver segundo o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.